obrigado pela presença do pessoal da outra sala. Depois eu vou aí dar um abraço em vocês. Estarei aí com vocês, tá? A pergunta aqui é uma, eu vou respondê-la agora e depois eu já entro na aula, lembrando a vocês que as perguntas ficam para o final, tá? Aí eu sento com vocês e tiro todas as dúvidas. Essa daí diz respeito à questão referente à autenticidade ou à semelhança na assinatura de um contrato. Esquece contrato imobiliário. Vamos pensar em qualquer outro tipo de contrato. A assinatura por semelhança, o nome já diz tudo, não é autêntica, é por semelhança. É como se alguém levasse uma fotografia minha numa boate aqui de São Paulo para minha esposa e falasse, ele estava lá. Eu não estava lá. É alguém muito parecido comigo. Então, é uma presunção que você bate. Mas, olha, essa pastinha, né, e esse terninho seu, parecendo oficial de justiça, chegando no lugar, as mulheres tudo da boate pulando na janela, oficial de justiça, não é, de medo do Durval. Não tem receio, não sou eu, é alguém semelhante. Então, dá sempre uma pena. A autenticidade, não. O cara leva a identidade, vai pessoalmente, cara crachá, cara crachá, cara crachá. E autentica, fala, ele esteve aqui, ele assinou o livro. Lembra, pessoal, a gente não assina um livrão que vai daqui em Ribeirão Preto e volta? E assina o documento na frente da pessoa. Alguns cartórios, inclusive, não deixam você trazer de casa assinado. Se você assinou em casa, busca outro documento. Você tem que assinar aqui na minha frente. Então, assim, a diferença está no peso da prova. Se eu levo um contrato assinado por semelhança, eu posso entrar com uma incidental, por exemplo, de falsidade. E o processo para por uns 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. Então, para que isso? Se o advogado quer segurança, não é isso, pessoal? Gasta um pouquinho mais, vamos fazer por autenticidade, tá bom? Entenderam aí a diferença? É um pouquinho mais, não é muito não, mas é fantástico. Pessoal, nós estávamos vendo na aula passada a questão referente ao pré-contrato, ao contrato, lembra que nós discutimos? E eu quero bater um papinho com vocês da diferença do pré-contrato, que é a promessa de compra e venda, para o contrato de gaveta. Porque tem muita gente que fala o seguinte, mas eu tenho um contrato de gaveta, eu tenho um contrato de gaveta, eu tenho um contrato de gaveta. No contrato de gaveta, você vai ter um problema. Por quê? Porque, na realidade, por que ele é de gaveta? Porque você está escondendo de alguém. De quem você esconde? Do credor imobiliário. Normalmente, não é regra. Tá? Na promessa de compra e venda, você já pagou. Aqui você está comprando um imóvel financiado. E não quer ir lá no banco e falar o seguinte, banco, está saindo o Aristides, está entrando o Paulinho. Porque o banco vai falar, vem aqui, primeiro você vai pagar a taxa de transferência, R$ 9.435, para transferir de uma pessoa para outra. Segundo lugar, deixa eu ver o seu patrimônio, para ver se você pode substituir o Aristides. Você não pode substituir o Aristides, porque o seu salário está faltando R$ 434. Banco é fogo. Então, o que acontece? Como ele sabe que ele vai ter muita dificuldade em fazer a transferência daquele contrato com ele faz um gavetão. Então, por que contrato de gaveta? Porque ele está na escuridão. Ele não está no mundo. Por que ele não está no mundo? Você quer esconder o negócio do credor imobiliário. Então, o que você faz? Você, na realidade, adquire o contrato da outra pessoa, com uma diferença desgraçada. O banco não sabe. E o cara ainda pega uma procuração. Não, aí a burrice se completa. Porque é um limite para a burrice. Aí você passa. Por quê? Quando você pega a procuração da pessoa, você fala, agora eu estou bonito, e ele morre no acidente automobilístico, a primeira coisa que vai embora, a procuração. A primeira causa de extinção da procuração é a morte. Então, o que você vai ficar? Você vai ficar com um contrato que você vai levar lá no Banco Itaú e vai falar o seguinte, Itaú eu comprei do cara, Itaú o cara morreu, Itaú eu estou aqui, eu não te reconheço. Quem é você? Você fez um contrato que produz efeito interpars, entre as partes.
Você não me trouxe o contrato aqui. Você tem um contrato de gaveta, diferente da promessa de compra e venda. Porque na promessa de compra e venda eu comprei, é seu, você está me passando, por algum motivo você não pode me passar agora a escritura, mas vai me passar no futuro, ou um terceiro, e todo mundo sabe. Por que todo mundo sabe? Porque não há necessidade de esconder de ninguém. O contrato de gaveta, sim, nós estamos escondendo. De quem que nós estamos escondendo? Da CDHU, do Itaú, do Bradesco, da CEF. Alguém nós estamos escondendo. Por isso é gaveta. Durval, fala aí 30 segundos qual é a sua opinião. Na minha opinião, os bancos tinham que tomar um pouco de consciência e dizer o seguinte: vamos regularizar o mercado imobiliário no Brasil. Durante 6 meses eu vou dar uma anistia. Todos aqueles que têm contrato de gaveta, vêm a mim as criancinhas. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu contrato e vou passar dele para você, porque aquela situação já não existe mais há 9 anos. Você já comprou dele e está pagando as parcelas do Itaú em dias, que nem fala um cliente meu, em dias. Não é? Então, o que acontece? Não é mais justo que o banco... Então, o banco deveria fazer uma anistia. Vocês estão me entendendo? Entre aspas, falar, vem a mim as criancinhas, vem. Pessoal, tudo bem? Vocês estão aqui na sala? Então, vem aqui, fulana, troca o contrato dele para ela, dela para ele. Né? E aí fica um negócio bacana, porque deixa de ser contrato de gaveta. E qual é a vantagem? A vantagem é que se você morrer, o seguro é seu. Vocês entenderam, pessoal? Porque se o cara morreu no acidente automobilístico, ficou quitado o apartamento dele. Quitado para quem? Para os filhos dele. Porque o banco não sabe quem é você. Então, você vai habilitar nos autos do inventário, vai pegar um juiz igual ao Durval. O Durval vai falar perfeitamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o imóvel entre os filhos. Não, excelência, pelo amor de Deus, eu paguei o cara. Tá bom, eu não te reconheço. E se você tem algum crédito em relação aos filhos, você pode, inclusive, cobrar aqui. Mas o imóvel é do meninada. Por quê? Porque no Brasil existe um protocolo para imóvel e que você não seguiu. Que é contrato de gaveta? Isso não existe. Eu, Durval, tem juízo um pouco mais. De qualquer maneira, o que você está fazendo em relação ao seu cliente? Insegurança. Meu escritório não faz mais contrato de gaveta há mais de 20 anos. Eu quero fazer, vai procurar outro colega. Por quê? Porque isso daí já não está certo. Por culpa do credor imobiliário. Vocês entenderam? Posso avançar? Então, está aqui a diferença. Tá? Pessoal, o contrato definitivo nós já vimos. Não é? É muito importante isso daqui, que você saiba que se ele for acima de 30 salários mínimos, a compra e venda, onde nós vamos? Para o tabelião, para poder passar a escritura. Eu cheguei agora num ponto da aula que é arras. A arras é um negócio muito... Não é um negócio, para a aula. Não enxerga os produtos jurídicos como se fosse um artigo morto no Código sem vida. Cada artigo do Código Civil Brasileiro é uma solução para o seu cliente. E é um perigo também. A arras, então, é louco o negócio. Vou dar um exemplo para vocês, porque você vai fixar muito mais em exemplo do que no conceito. Então, vem comigo. Quem é que define compra de apartamento? Sem dúvida nenhuma, a mulher. O homem tem que ter a percepção de comprar o que ela quer. Porque se você não comprar o apartamento que ela quer, é um fantasma que vai te assombrar o resto da vida. Está vendo? Nós compramos esse apartamento aqui, eu falei para você que deveria ter comprado aquele em Higienópolis, não sei o quê, e daqui a 119 anos, na outra vida, ela vai estar lá no além falando para você. Está vendo? Se você tivesse comprado aquele apartamento quando a gente estava vivo, como aquele que eu te falei, compra! E pergunta para sua mulher a pergunta definitiva. É o apartamento da sua vida? É. Então, pelo amor de Deus, cuidado com o sinal. Porque se você dá um sinal, e tem 2 tipos de arras. As arras penitenciais, está ali, ó, e as arras confirmatórias. Penitenciais, se você desistir, você perde. E se o vendedor desistir, devolve em dobro. Por que devolve em dobro? Muito simples. Né? Ele não recebeu o sinal? Se ele devolver só o sinal, qual foi a perda que ele teve? Eu recebi 5.000 de sinal e estou devolvendo 5.000. Que perda que eu tive? Nenhuma.
Então, eu sou obrigado a devolver os 5, que não era meu, e devolver mais 5 meu, porque essa é a pena por ter desistido. Vocês entenderam? Então, funciona o seguinte. Tem gente que tem a pachorra de dar umas arras penitenciais no imóvel da vida da esposa. E eu falo para os meus clientes, atravessa e compra. A mulher vai morrer, que morra. Pessoal, é o seguinte, arras penitenciais existem para serem quebradas. Então, o que acontece? Você comprou o apartamento da sua vida para sua esposa? Comprei e paguei 30 mil de sinal. Ótimo. Eu chego lá e falo, você vendeu o apartamento para ela por 30 mil de sinal? Vendi. Já recebeu o sinal? Deixa eu dar uma olhadinha nas arras. Quer comprar? Nossa, Durval, estava apaixonado por esse apartamento, mas ela já vendeu. Se é um advogado mediano, ele vai falar, olha, eu não posso fazer nada, já recebeu até o sinal. Não, eu vou lá, olhei, chego para você e falo o seguinte, querido, ela pagou 500 mil no apartamento, topas pagar 550? Agora, vem comigo. Tô 30 das arras, mais 30, devolve para ela. Agora o apartamento é seu. É só atravessar as arras aqui. Vocês entenderam, pessoal? E ela vai morrer de tédio. Problema dela, cada um com seus problemas. É aquela velha história. Querido, querida, a empregada está grávida. Problema dela. Querido, eu vou ficar sem empregada. Problema seu. Ela está grávida de você. Problema meu. Cada um com seus problemas. Não é verdade, pessoal? Então, o que acontece? Arras penitenciais é para você atravessar na caruda. Na caruda. Não acredito que você vendeu o apartamento. Deixa o meu advogado olhar as arras. Quanto é que você tem que devolver para ela? 100 mil de arras? Tó. Devolve para ela, o apartamento é meu. E ela vai fazer o quê? Ela vai arrepender até o último fio de cabelo por não ter dado as confirmatórias. Vocês entenderam o que eu falei, pessoal? E tem gente ainda que fala assim, deu sinal, era o apartamento da minha vida, por que eu não comprei? Não sei. Para de chorar, vai lá e vê que arras que é. Muitas vezes a pessoa recebeu 5 mil, você dá 10, fala, tô 10, os 10 mais dados da minha vida. Entrega as arras para ela e que ela morra. E o apartamento é meu. O que ela pode fazer na justiça? Nada. Ela vai amargar até o fim da vida de ter contratado um advogado que orientou ela errado nas arras. As arras são sinal e princípio de pagamento. Durval, estou em dúvida. Então, você nunca vai dar essas arras. Porque sinal e princípio de pagamento, você começou a pagar o apartamento de 9 milhões com 5 mil. Vocês estão me ouvindo? Tá? Então, depois, no final, eu vou responder mais de 100 perguntas. Ontem nós ficamos aqui, foi ou não foi, pessoal? Saímos daqui, o cara subiu para fechar o prédio. Quem ficou aqui comigo? Eu saí daqui mais de 10h30. Vou responder todas as perguntas, mas agora não posso, porque a aula é de 2 horas, eu tenho que socar o bambu. Tá? E vamos em frente. Então, se eu responder todas, onde eu responderei todas? No curso de Direito Imobiliário, que eu gostaria muito que vocês fizessem comigo. Tá? Pessoal daqui, pessoal da outra turma, e eu gostaria de dar uma notícia para vocês. Posso? Liguei hoje com o doutor e falei o seguinte, doutor, o senhor deu um desconto para contratos na outra turma, enchemos os contratos. O senhor não deu um desconto para imobiliário. Ele falou, não, Durval, eu vou dar esse desconto. Então, o meu curso de pós-graduação vai diminuir de R$ 196 por R$ 150 mensais. E você vai ter um ano de aula comigo, vai sair daqui o avião, do avião, do avião, do avião, do avião. E eu vou dizer mais para você, por R$ 150 por mês. Quanto você vai investir num curso de especialização? R$ 1.500 mais R$ 1.800, você vai sair daqui com um título de especialista em direito imobiliário. Para. Então, ele diminuiu, vocês estão me ouvindo? Pessoal da outra sala, professor Edson, palavra dele, o curso de imobiliário para vocês não é 196, para vocês é R$ 150. Desculpa, pessoal, onde você vai fazer um curso de pós-graduação, você vai ver o nível o pior professor que vai subir no tablado sou eu que coordeno. O resto é tudo avião. 1 ano de aula comigo. E outra coisa, eu sou o professor âncora do curso, eu não falto. Toda segunda-feira, chova ou faça sol, eu estou aqui para dar um caminhão de dica. Tudo bem?
Posso contar com vocês, pessoal? Se vocês puderem, é um anito só, professor, quero fazer de sábado. Sábado só em agosto, mês do cachorro louco. Professor, por que o senhor não abre aos sábados? Porque eu estou com a turma de sábado agora. Se eu abrir uma turma de sábado, quem é que vai lecionar para que está agora? E desculpa, pessoal, modéstia à parte agora, o pessoal gosta, falou, Durval, eu gosto de você, sobe aí, dá o plá. É com você que eu enxergo os troços, atravesso, estou ligeiro, enfim. E ainda tem conceito. Ai, que bacana. Né? Tá bom, pessoal? Porque conceito é conceito. Você lê o livro, às vezes você não enxerga o negócio. Você lê e fala, puxa, mas onde é que eu posso usar esse artigo para ganhar dinheiro? Aqui. Mas eu atravessei, eu estou com dor no coração da outra pessoa. Você não tem que ter dor no coração, queridão. É o mundo dos negócios. No amor e nos negócios vale tudo. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Como dizia o finado Tim Maia, que eu tentei assistir 3 shows dele, não assisti nenhum. Você ia, ele cantava uma música e cantava uma música. Teve um show que nem uma música ele cantou. Ele entrou, ficou olhando, ele foi embora. Mas valeu por uma banda que ele tem, chamada Vitória Régia. Ô banda, hein? Bom, fechou, pessoal? Então, ó, presta atenção, é meu momento aqui, ó. Eu pedi para ele. Então, o meu papel eu já fiz. Eu diminui para R$150 o investimento para você fazer uma pós-graduação aqui e sair daqui com o título de especialista. Vem comigo, tá bom, pessoal? Vamos lá, porque o professor Cássio chegou para mim e falou, tá vendo? Após que eu coordeno de contrato, já passou de 50 pessoas. E de direito imobiliário não tem nem 20. Eu falei, calma que eu vou te passar, tá? Bom, fechou? Então, como é que você vai fazer? Confirmatória, sinal e princípio de pagamento. Quando eu bato o olho e eu vejo sinal e princípio de pagamento sem a estipulação de devolução, eu já sei que você comprou o apartamento. Agora, qual é o medo com a esposa? Eu estou em dúvida, então dá essa. Porque se você der essa e chegar lá e falar, olha, eu vou perder os 5 mil para você, eu não quero mais comprar um apartamento porque a minha patroa falou que é longe do metrô. Sinal e princípio de pagamento, você já começou a pagar, eu estou esperando os outros 9 milhões. Não, mas veja, eu estou devolvendo. Você estava devolvendo aqui, ó. Você estava perdendo na penitencial. Então, você toma muito cuidado com a confirmatória. Em confirmatória é caminho sem volta. Agora, quem tem penitencial não tem nada. E os caras são tão burros que vão comprar um apartamento de 1 milhão, dá 5 mil. Eu dou 5 mil que eu tenho medo de... Mas essa é a minha cara. Eu vou lá e dou 10 mil. Fala, quer em dólar, quer em ouro, quer 15. Às vezes eu dou até 15. Falo, quanto você tem que devolver de arras? 10? Toma mais 5 para você comer picanha. O imóvel é meu. Devolveu, acabou. Ele vem para o seu colo e agora eu estou comprando. Posso contar com vocês? Arras é isso. Hein? Então, vocês tomam muito cuidado. Pessoal, extinção dos contratos, eu até fiz agora um CDzinho de 50 minutos sobre extinção dos contratos. Aqui nós temos que ajustar. Não é? Como é que os contratos se extinguem? Primeiro, pelo pagamento. As pessoas pagam, está extinto. Depois, pelo distrato. Você procura outra pessoa e fala o seguinte, olha, eu não gostei desse apartamento, quero distratar. Muito provavelmente, no contrato, uma das pessoas está gostando. Então, olha, eu queria distratar. Sim, na próxima encarnação. Como eu sou cristão e não tem, então não tem. Então, cuidado. Muitas vezes você vai abraçar o capeta e depois não tem como mais jeito de distratar. Para distratar, você precisa da outra parte. Se a outra parte não abraçar, não tem fight. Ou como diria, não tem luta. Tá? Então, vamos lá. Resolução, pessoal, aqui existe demais em contrato imobiliário. Qualquer das partes que não cumprir com a sua obrigação, o contrato está extinto. Você tem que tomar muito cuidado com a cláusula resolutiva. E a cláusula resolutiva nos contratos novos de alienação fiduciária, né, é uma cláusula muito perigosa, que se você deixar de pagar 3 parcelas de crédito imobiliário agora, o contrato se extingue, a propriedade consolida na mão do banco, e eu ajudei a elaborar essa lei. Porque está lá no meu currículo, eu fui o membro mais jovem da comissão jurídica da FEBRABAN da história. Tá?
Então, assim, essa lei passou por mim e vai ter uma professora que vai dar aula para vocês desse assunto aqui, que é a Zilda Tavares, que tem um livro, e ela também elaborou muito essa legislação sobre alienação fiduciária de imóveis. Tá? Então, cuidado com a cláusula resolutiva. Não tem aqueles lugares que você vai em loja de chinês e o cara fala, quebrou, pagou, quebrou, pagou, quebrou, pagou. Não tem? Quebrou, pagou? Então, aqui, se você não pagar, extinguiu. Agora, esse daqui o povo não conta para os mutuários. Conta? A Caixa conta? Que se ele não pagar 3, ele vai perder tudo? Não conta. Esse é o risco que nós temos no Brasil. Corretor não conta. A pessoa vai num sonho. Contrata o banco, fica no imóvel, acha aquilo maravilhoso. Daqui a 16 anos, ele tem um contrato de 30 anos. Daqui a 16 anos, a vida muda, pessoal. O escritório dele vai para baixo. Perde os amigos, não consegue mais pagar as parcelas, só que ninguém contou para ele que ele vai perder o apartamento. Isso é perigoso, porque tem cláusula resolutiva. O contrato se extingue pelo inadimplemento. Essa cláusula quase não existe em contrato de imobiliário. Para dizer a verdade para você, ela nem existe. Que é aquela possibilidade da pessoa extinguir o contrato unilateralmente. Qualquer das partes que não quiser mais o contrato, notifica a outra com prazo de 30 dias. Essa cláusula é comum em prestação de serviço, essa cláusula é comum em seguro, mas não é comum em imóvel. Mas eu coloquei aqui só para conversar com vocês. É uma cláusula que eu adoro, é a cláusula que eu mais coloco em contrato. Inclusive, tem no meu contrato de prestação de serviço advocatício com os meus clientes. Não quer mais o Durval? Notifica 30 dias, não tem multa, não tem nada, eu estou fora. Porque o meu lastro com você é a qualidade da minha prestação de serviço. Meus contratos de prestação de serviço advogado têm 10 anos, 8 anos. O cara vai ficando, ele gosta. Agora, tem contrato de advogado que, para você extinguir o contrato do advogado, você tem que contratar outro advogado para extinguir. Esse é a para. Tem que ser olho no olho. Resilição. Notificou 30 dias, doutor, tchau. Isso é cláusula resilitiva. Dificilmente você vai encontrar. Eu vi uma vez na minha vida, uns 11 anos. Nunca mais vi. Quem é que compra um imóvel notificando o outro que não quer mais? Isso não existe. Que segurança você tem no contrato? Então, essa cláusula não é que existe. Rescisão, pessoal, como é que o Zé Povinho que ronca, baba, funga, dorme e principalmente vota mal? O que o Zé Povinho fala? Para eles é tudo rescisão, você já viu? O contrato está rescindido, o contrato está rescindido, é rescisão, rescisão. Pessoal, por uma doutrina mais nova da qual eu me filio, rescisão é só no Poder Judiciário. Então, o que o Zé Povo fala, o Zé Povo está errado. Ninguém rescinde contrato. Você resolve, distrata, vai resilir, mas vai pagar, mas não vai rescindir. Porque é muito raro um contrato imobiliário ser levado para rescisão no Poder Judiciário. Então, quando é rescisão? Quando um juiz rescinde. Rescindir. Rescindir. Ou seja, quebrar a coisa. Quebrar a coisa. Quem vai quebrar a coisa? O homem da capa preta, o juiz. Mas o povo fala errado, o povo fala errado. Só que no costume a gente coloca assim, se a pessoa não pagar o contrato, não pagar suas obrigações em dias, o contrato está rescindido e o advogado precisa de passar por um recall. O contrato está extinto porque alguém não pagou. Resolvido, resolução. O contrato será resolvido de pleno direito. Mas, pelo amor de Deus, não será rescindido, porque rescindido passa pelo Poder Judiciário João Mendes, Fora da Lapa, Americana, Embu das Artes, Tapicerica da Serra, Ribeirão Preto e Barretos. Mas, pelo amor de Deus, advogado não rescinde o contrato, quem rescinde o contrato é juiz. Mas como é que o povo vai falar? Rescisão. Durval, mas eu vou fazer uma pós de imobiliário, então ajusta o vocabulário. Eu aceito rescisão de contrato imobiliário de um advogado tributarista. Eu aceito rescisão de contrato imobiliário de um advogado trabalhista, mas eu não aceito de um advogado de direito imobiliário. Porque o que ele vai falar? Como o contrato se extinguiu, as partes assinaram, distrato. Como foi? Ih, rapaz, o cara não pagou 3 parcelas, voltou para o banco, resolução. Nossa, e quando é rescisão? Foi no judicial? Não, então não foi rescisão. Rescisão é o homem da capa preta. Nossa, até hoje eu só falo rescisão. Fala errado.
É lógico, quando você fala para o cliente resilição, o cliente fala, nossa, espera aí que eu vou urinar e já volto. É difícil essas palavras para eles, né? Então, nós vamos no popular com o cliente, para não ser você impopular. Mas entre colegas, rescisão é quando há um juiz. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre os negócios jurídicos imobiliários. Segundo a professora Zilda, que esse semestre que estará com vocês, são elos de uma corrente de negócios num conjunto econômico, pois reúnem diversos institutos. Nossa, meu Deus, vários. Compra e venda, mútuo, seguro, hipoteca, securitização e alienação fiduciária. Só que antes, eu quero começar com quem? Com esse, ó. Pessoal, é o príncipe dos contratos. Nós vivemos num país capitalista ou socialista? Essa é uma resposta difícil. Há alguns anos atrás, capitalista. Agora eu não sei, cada vez mais eu lembro da Internacional, né? Vamos todos, companheiros, para a batalha final, transformando o mundo na Internacional, a Internacional Socialista, não é? Então, assim, me preocupa um pouco, mas eu não sou socialista, nem petista, nem nada de ditista. Não é? Ultimamente, eu sou pessimista. Tem esse já tem esse partido, o PP, Partido Pessimista? Eu estou nesse. Não é? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o príncipe dos contratos? Compra e venda. Porque a compra e venda circula riqueza. Tinha uma aula no curso de Direito que você nunca foi, chamada Economia. Lembra que o povo assinava por você? Você lembra? Economia, eu nem vou nisso daí, eu vou ser advogado, economia, eu nem sei. E para que serve isso daí? 2 aulas que você não ia. Não é? Economia e medicina legal. Né? Você não foi nessa aula também, porque tinha um povo morto, espirrava sangue. Então, essa daí você não foi. Então, pessoal, mas o que acontece? O contrato de compra e venda, ele é considerado no mundo capitalista como o príncipe dos contratos, porque ele circula riqueza. Qual é a base do capitalismo? A compra e venda. Sim ou não? Compra carro, compra joia, vende carro, vende joia, compra casa, vende casa. Ou seja, o contrato ele faz circular a riqueza. Então, ele é muitíssimo importante. Agora, muitíssimo errado também o que os advogados fazem com o contrato de compra e venda. Olha o 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio. Para a aula. Pessoal, domínio é uma palavra que vem do latim dominus, que quer dizer senhor. Não é da sua época, mas há muitos anos atrás, como é que se chamava o locador na locação? Senhorio. Quem lembra? E a outra parte era o inquilino. Agora é locador, locatário. Mas a gente fala, hoje eu não posso ir lá porque eu tenho que pagar o meu senhorio. Porque a palavra vem de dominus. Dominus quer dizer senhor. Dominus é a expressão de poder. Tanto é que quando você chega em domínio, não é? Quem exerce domínio? Quem tem poder. Tanto é que quando você vai na parte de propriedade, ele põe, exerce domínio sobre a coisa. Por isso, a expressão domínio. E quando é mais de um dono na mesma coisa, condomínio. Dominus, então, é senhor. Por isso que tem aqueles padres, né, os dominicanos. Dominicanes, os cães de Deus. Não sei se na sua paróquia são os dominicanos. Dominicanos, os cães de Deus. Dominicanes. Quem fizeram o quê? As bruxas. Todo mundo colocava fogo nas bruxas, eram os dominicanos. Porque chamaram os franciscanos. Eu não vou botar fogo em mulher, não. Fala para o Papa que hoje não. Não é? Aí o Papa falou, mas ninguém vai me obedecer, então chama os dominicanos. Porque os dominicanos têm 2 votos de obediência. Se o Papa falar, vai pular todo mundo nesse precipício, eles pulam. Então, vamos queimar a mulherada. Mas Papa... Não, é para queimar, o senhor tem razão. Eu fiz 2 votos de obediência, o franciscano fez um só. Pega um filme, chama O Nome da Rosa, de Humberto Eco.
Quem é que bota fogo na mulher? Um dominicano. E o franciscano quer segurar. Fala, será que é necessário botar fogo mesmo nessa mulher aí? Ah, o Papa mandou. Né? Então, porque é os cães de Deus. E cão, eu não sei se você sabe, se você falar para o seu cãozinho pula aí, ele pula. Por isso os cães de Deus, dominicanos. Pessoal, de um lado, alguém que tem domínio, para de vender o que a pessoa não tem. 90% dos advogados, até de imobiliária. Isso, eu fico louco. O cara é advogado de imobiliária, ele fala assim, olha, hoje à tarde eu tenho que elaborar um contrato de compra e venda. Bingo, que é promessa. Ah, turma, não é compra e venda. Quem compra e venda tem que vender domínio, precisa de ser dono. Então, para de usar a expressão errada. Outra coisa, vai pagar em dinheiro. Não, mas o cara está dando um imóvel em troca, permuta, é outro contrato. Até você coloca assim, estou vendendo meu imóvel por 700 mil, aceito permuta, não é isso que o povo põe? Então, são dois negócios. Você está vendendo o seu imóvel, aí você chega lá, a pessoa fala o seguinte, mas eu não sou dono. Ótimo, você conhece o dono? Conheço, o finado Antônio. Agora nem dá para me prometer nada, porque o Antônio morreu. Como é que você vai fazer uma promessa de compra e venda se o finado Antônio morreu? O que o advogado da imobiliária vai fazer? Cessão de direitos possessórios. Isso ele vai fazer. Então, ninguém vai passar compra e venda. E o advogado da imobiliária fala, compra e venda. E a pessoa... E ele ilude, viu? Isso daí, eu estou fazendo uma crítica feroz. E ilude a pessoa. Porque o Zé Coitado... que é pediatra, o Zé Coitado que é funileiro, ele não sabe esses detalhes, nós sabemos. Então, o advogado tem que chegar para a pessoa e falar, presta atenção, você não está comprando o imóvel, porque ele não tem a propriedade. A propriedade é de uma pessoa que faleceu, e ele não consegue trazer essa pessoa do além. Então, o que a pessoa... Imagina, isso, sim ou não, pessoal? Esse é o papel do advogado. Então, o senhor está comprando posse. Não tem problema nenhum, é seguro também. É ou não é, pessoal? Super seguro. O senhor está fazendo, mas o senhor não está comprando e vendendo, porque compra e venda pressupõe que a outra parte tenha domínio, e ele não tem. Vocês estão me ouvindo? Então, muitas vezes você vai ver lá no jornal, ainda passa na coisa, está assim, ó, vende-se a casa. Não, mas aí é o fim da burrice. Está lá assim, ó, vende-se. Aí você para, eu paro sempre. Falo, o senhor é o dono? Sou o dono. Por favor, a matrícula. Está aqui. Quem é Aristides? Ah, é um finado. Então, o senhor não é dono. Então, tira a placa de vende-se. Negocia-se. Isso, se a gente for entender aquelas questões de português, né? Se esse vende-se está certo, negocia. Por que negocia-se? Porque você não pode vender o que você não tem, domínio. E o outro vai dar certo preço em dinheiro. Posso avançar? Então, vamos ajustar o vocabulário? Eu aceito isso daqui de um tributarista? Aceito, mas nunca de um advogado imobiliário. Ele vai perguntar, fala, deixa eu dar uma olhadinha no contrato. Doutor, não é compra e venda, é cessão de direitos possessórios. A pessoa está viva? Você conhece? Conheço. Essa pessoa vem assinar? Vem promessa de compra e venda com promessa de fato de terceiro. Você transfere a posse imediatamente e depois promete que a pessoa vem. Ou se é sua, você vai receber primeiro e é promessa de compra e venda mesmo. Mas tem um gestor aqui no meio e ele não pode ficar sabendo. Contrato de gaveta, no meu escritório nem traz. Já vou avisando que eu não faço. Não vou compactuar bosta. Faça você lá. Se responsabilize também, porque contrato de gaveta é uma das coisas mais perigosas do direito. Não vale a pena para quem compra, não vale a pena para quem vende, não vale a pena para o banco, é horroroso. E você ainda assina, ainda elabora e o advogado vista o contrato de gaveta, tira a OAB do cara. Desculpa, é compactuar com uma coisa ilícita. Coisa de gaveta, isso não é para você, especialista. Sim ou não, pessoal? Isso daí é para um advogado que está começando, que ainda não tem traquejo, que ainda não tem... E muita gente que está começando ainda não faz isso, porque tem hombridade jurídica. Falei, eu não vou compactuar com um contrato de escuridão. Mas, enfim, no Brasil ele é feito porque é caro, né, passar o contrato lá no banco. Tá bom, pessoal? Então, eu só queria que vocês ajustassem esse detalhe. Tá?
Olha o artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais. A renúncia de direito, a renúncia do imóvel. Lembra que eu falei ontem? Se for um imóvel acima de 30 vezes o maior salário mínimo, escritura pública. Porque escritura pública é essencial à validade. Então, se você faz um escritório de advocacia, é válido? Não. Põe a expressão in na frente. In é negativo, não válido. E tem advogado que faz contrato de compra e venda imobiliária no escritório dele e recebe. Nossa. Tem que mandar prender. Em primeiro lugar, ele faz um contrato inválido. Dá uma olhada, pessoal. Ele recebe 3 salários mínimos para fazer um contrato inválido. Por quê? O contrato é acima de 30 salários mínimos. O que ele deveria fazer? Vamos me acompanhar até um tabelião. Pegou? Doutor, o senhor não vai fazer aqui? Não, eu vou mandar o modelo para ele. Mas quem vai, lavrar é o tabelião. Por força do artigo 108. Então, daqui até o dia... Agora, presta atenção. Direitos reais. Posse é direito real? Não. Posse se discute até se é direito. E posse de apartamento de 18 milhões e 300? Aqui pode ser feito no meu escritório de advocacia. Porque não é direito real posse. Se discute até se é direito. Posso contar com vocês? Agora, doação, compra e venda, usufruto, habitação... Todos esses direitos reais, hipoteca, tudo isso daí é lavrado por escritura pública. Tá bom, pessoal? Acima de 30 salários mínimos. Quanto está o salário mínimo agora? Não é nada. Já pode fazer por escritura. Já faz, você não vai errar. Tem algumas regras especiais do contrato de compra e venda que a gente tem que falar. Tá? A primeira é muito importante, que é a questão do ad corpus e ad mensura. Quando eu saí do Banespa, eu fui advogado do Banespa há muitos anos, eu fui trabalhar com os bancos, por indicação da FEBRABAN, para regularização imobiliária. Pessoal, há muitos anos atrás, não tinha como as pessoas medirem as fazendas, porque a medição das fazendas era por teodolito. Ficava um cara do outro lado que já tinha bebido 5 rabos de galo, segurando aquele negócio assim. E o outro do outro lado com aquele negócio. Se o cara fizer isso daqui, erra 8 fazendas. Assim. Imagina bêbado. E o outro... Pessoal, não vai dar certo. Então, as fazendas, fora um pouco do estado de São Paulo, são assim, mais ou menos 1.300 alqueires. Hoje eu vi uma, Dr. Rubens Pereira, um ortopedista, tem uma fazenda em Goiás. O Durval, dá uma olhada aqui. Eu falei, sua fazenda é ad corpus. Mais ou menos, eu não vou dizer o número de alqueires, mas é alqueire pra caramba. O que quer dizer? É uma fazenda que não tem medida. O que diz a lei? Que se você comprar uma fazenda sem medida, ó o parágrafo 3º. Não haverá complemento de área, nem devolução do excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa referência às suas dimensões. Ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Durval, mas eu li em todos os lugares e não vi a expressão latina ad, que é por corpo. Não, você não vai achar mesmo. Mas você vai achar assim, mais ou menos, aproximadamente. Você já sabe que é uma fazenda ad corpus. Ah, mas eu medi agora e está faltando. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Bateu com a cara na parede a 184 km por hora. Vai quebrar um dentinho. Grande parte das fazendas, não vou dizer todas, eu vou errar, de São Paulo já são ad mensura. Por quê? Porque aqui em São Paulo é muito caro o alqueire. E a pessoa quer comprar por medida. Quanto tem a sua fazenda? 2.347,25. Está medida até os centímetros. Então, você está comprando uma fazenda medida. Então, você está comprando uma fazenda por medida. Ad mensuram. Por medida. Por medida. Você está comprando por medida.
Durval, qual é o risco? Nenhum. Se o cara quiser comprar a fazenda, ele compra a Adcorpus. Ixi, eu compro de olho fechado uma fazenda Adcorpus. Mas eu sei que eu não estou comprando por metragem. Eu estou comprando uma fazenda. Vocês estão me entendendo? Eu quero a fazenda Santo Benedito. Quanto ela tem, não quero saber quanto que ela tem de alqueire, eu estou comprando essa fazenda. Vou lotear. E agora? Medida faz diferença? Se dá uma diferença de 315 alqueires numa pessoa que vai lotear, faz diferença? Então você tem que comprar de mensura. Durval, você não vai dar nenhuma dica? Vou, peraí. Vou molhar as palavras. Pessoal, o advogado que emperra negócio, olha, sinceramente falando, merece passar muitos anos no purgatório. Cliente não quer um advogado que emperra, cliente quer um advogado que resolve. Advogado bom é que acomoda. Então a pessoa chega lá e fala o seguinte: escuta, eu queria comprar as suas terras que eu vou lotear. Está perto de um shopping e tal, eu vou lotear. Doutor, dá uma olhada para mim. E a Adcorpus? Nem compra que você vai tomar fumo. Nossa, é a Adcorpus, o professor Durval falou que a Adcorpus vai dar diferença, você não pode pedir, compra outra área. Doutor, mas eu queria essa. Não, mas não compra, aí você vai tomar chapéu, você vai pagar 7 milhões nessa área aqui, você não sabe nem a metragem dela. E depois não pode pedir, hein? Mas, doutor, eu queria essa. Não. Para que você faz isso com a vida dos dois? O que você vai fazer? Ela é a Adcorpus? É a Adcorpus. Compra, dá 1 milhão e vai medir. Com o seu dinheiro. Você não tem 9 milhões? Tem. Dá 1 milhão para ela. Fala, eu quero isso daqui. Eu vou medir. Posso medir sua terra? Pode. Vem, perito. Vem medir aqui para mim. Mediu. Deu tanto. Eu vou comprar a sua terra com justiça. Eu medi a sua terra deu tanto. Quer medir com o seu? Vou medir. Deu tanto. Agora eu vou comprar por medida. Mas eu comprei. Vocês entenderam, pessoal? Olha a diferença na orientação. Não compra essa daqui, compra! Só que não dá os 7 milhões, dá 1 milhão. E fala, eu vou medir. Vocês estão me ouvindo, pessoal? E depois que eu medir, eu vou te pagar por medida. Você aceita? Olha, lógico que eu aceito. Faz 11 anos que eu quero vender e não vendo. O que eu fiz? Eu resolvi para ela que vendeu, sim ou não? E resolvi para ele que comprou. Está todo mundo feliz. Esse é o papel do advogado. Não emperra negócio. Não fique empatando, resolve. É o que vocês querem? É. Então eu tenho que resolver. Eu sou advogado especialista em direito imobiliário. Aqui vai sair o negócio. Mas só que não é assim. Porque se você comprar por corpo, é injusto. Sim ou não? Então nós vamos medir. Como se faz a medição? Agora com o Google. O Google mede fazenda agora com diferenças de centímetro. O radar passa lá em cima, né? Dá uma certidão e mede. O que uma pessoa levaria mais ou menos uns 5 anos para medir, o Google vai medir em 2. Ele precisa de 2 voltas, tá, pessoal? Ele passa uma vez, mede a sua fazenda, no outro dia passa de novo e mede a sua fazenda de novo. Ele fala, está aqui o certificado, a sua fazenda tem tanto. É caro para caramba, mas é perfeito. Eu gosto muito do Google. O Google tem negócios. O Google vende fotos. Posso dar uma dica? Mas só se você me autorizar. Um cliente meu, grande construtor, entrou no imóvel, vai pegando essas coisas, viu, pessoal? O curso não é isso daqui, não. O curso é dica. Ele entrou no imóvel, uma grande construtora, para fazer o quê? O canteiro de obras. Aí veio o Ministério Público e, você invadiu a área nativa. Você está louco? Aqui era um campo de futebol, aqui era coisa de mamona. Não, era área nativa. Era nativa, meteu a ação. O que eu fiz? Fui contratado, falei, vamos lá no Google. Fui lá no Google e falei, eu quero as fotos do imóvel de 10 anos atrás. Vieram as fotos do imóvel, um campinho de futebol e mamona. Eu levei lá para o promotor e falei, eu trouxe de 10, mas se o senhor quiser eu trago de 4. Está aqui, campinho de futebol e mamona. O Ministério Público falou, me dá as fotos do Google. Assunto encerrado. Eu resolvi com fotos antigas. O Google tem tudo. Então, quando você vai no motel daqueles que você vai na piscina com o teto solar, ninguém está me vendo. O Google já bateu 6 fotos suas. Com aquele bundão branco. Mas não pode, querido. E se você for, faz performance.
Porque motel, ou você é fotografado pelo Google ou filmado naquelas filmadoras lá que ninguém vê. Para vender lá na Europa. El baixinho terrible. Então, se eu vou para motel com a minha patroa, eu vou para performance. Que já que vai passar lá fora, então eu tenho que estar bem. Eu tenho um hobby de Código Civil que eu chego, uma pantufa do TAS. Eu chego chegando. Vai filmar? Vai, eu sei que vai. Então já vou com tudo. E se eu vou para a piscina, falo, ninguém está me vendo. Sim, só o Google, bateu 9 fotos. Tá? E tem. Não é Google Earth, ele vem batendo foto todo dia. É uma coisa incrível. E tem todos os arquivos da NASA que ele comprou. Tudo. Se você quiser uma foto de 1953 daquele motel, tem. Eu a vovó aqui. E não é a vovó. Bom, é brincadeira. Pegaram a de corpos e a de mensura? Pegamos, como é que nós vamos sair desse troço? Tudo bem? Beleza? Posso prosseguir? Dicas? Show de bola. Pessoal, cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Como o nome diz tudo, cláusula especial é uma cláusula que não tem em todo o contrato. É uma cláusula especial. Tá? E a cláusula especial de retrovenda. O vendedor de coisa imóvel pode reservar o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador. Durval, isso daí é a letra da lei. Me dá coisa para me ganhar dinheiro. Pessoal, alguns anos atrás, eu recebi um cliente no escritório com um problema que eu nunca tinha visto na minha vida. A hora que ele sentou e comentou, eu falei, gente, só você tem esse problema. Doutor, posso falar uma coisa para o senhor? Sim, abriu o coração, sim. Eu tenho um irmão que só me pede dinheiro emprestado e não paga. Eu falei, gente, é o único no mundo. Alguém já viu aqui um irmão que pede dinheiro emprestado e não paga? Não, é único, é caso inédito. E agora minha patroa está pegando. Falou, olha, você está tirando o dinheiro da nossa conta e está dando para o seu irmão que não devolve. Tem coisas justas e coisas injustas. Isso agora está ficando injusto. Mas sabe o que é, querida? Ele está com um filho eu vou falar com um filho com câncer, que é meu sobrinho. Não vai dar, nós já demos demais para ele jogou tudo pela janela, ele não sabe guardar. É aquela história, né, da cigarra, enfim, e da formiga. Não vai dar. Ele chegou no meu escritório e falou assim, Durval, eu quero dar escondido. Eu falei, nunca. Vai ter um negócio chamado consciência que vai te assombrar dia e noite. Por que você deu dinheiro escondido para o seu irmão? Não é isso, pessoal? Até o dia que ele vai acabar com o casamento. Ele vai chegar para a esposa e vai falar, você lembra quando você me falou? Acabei de dar 300 mil para ele. A esposa vai falar, então acabou o casamento. Por que eu poderia falar? Não, vai dar escondido. Espera aí um minutinho, eu vou pensar. Pensei, estudei e falei, você vai fazer o seguinte, você vai comprar... o imóvel é do seu irmão? Você compra o imóvel dele. Doutor, o senhor está louco? Compra com essa cláusula. Vai ficar bonito? Por quê? Porque tua esposa, você não está emprestando, você está comprando um imóvel. Tua esposa vai falar, beleza, no imposto de renda sai de dinheiro do Itaú e entra imóvel. Sim ou não? Fica em ativo. Dá o dinheiro para o seu irmão, cuidar do seu sobrinho, e dá a ele o quê? O prazo de até 3 anos para recomprar. Ele não vai recomprar. Eu falei, você não sabe a vida muda muito. Eu vou pensar. Chegou para a esposa dele falou, agora vai fazer. Pega os 300 mil e compra a casa dele. Ajuda ele dessa maneira. E tá bom, porque se ele recomprar, o dinheiro volta para a nossa poupança do Carlinhos. Pessoal, você não acredita que o irmão dele foi lá em 2 anos e comprou o imóvel dele de novo? E o menino está aí agora? Faz Colégio São Bento. Sabe o Colégio São Bento? O menino está aqui, curou o câncer. Aí eu pergunto para você o seguinte, um artigo do código que ajudou pessoas. Sim ou não, pessoal? Sim, esse é o papel do advogado. Sair da letra fria da lei e partir o quê? Para mudar a vida das pessoas com soluções legais. Isso é o seu papel. Mas está no código, mas nós temos que enxergar negócios, pessoal. Cada artigo é uma vida, eu estou errado. Acho que o especialista é esse cara. Até hoje ele manda para mim, sabe aquele panetone da Duca? Tem uma doceira aqui em São Paulo chamada Duca. Todo ano ele manda, Durval, você salvou a minha vida, meu sobrinho, meu casamento.
E eu não fiz nada. Eu falei, tem um artigo no código. E ele colocou. Posso contar com vocês, pessoal? Então, não existe aqui para encher o código, existe aqui para ajudar pessoas. Tá? E o direito de preferência ou preempção impõe ao comprador, aí já vai no outro caso, né? A obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que esse use seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Também poderia ser colocado uma preferência, né? Olha, eu vou fazer o seguinte, quando eu for vender, eu venho aqui e te falo, ó, você quer comprar de mim? Não é isso, pessoal? Beleza. Mas, ó, isso daqui é menos potente, por quê? Porque aqui tem um tempo. Aqui o cara tem que ter sebo nas canelas para ir lá e recomprar. E aqui fica uma coisa meio no ar. Tá? Eu prefiro retrovenda. Mas você pode colocar direito de preferência? Pode. Eu acho muito bacana. Pessoal, eu não coloquei aqui, mas eu gostaria de falar um minutinho sobre a troca. Tá? Que diz o artigo sobre a troca? Ele diz o seguinte. Aplica-se a troca... Quer ver? Ó? Vou falar 2 minutos da troca. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Então, o que é a troca? A troca é uma compra e venda. Só que, ao invés de entrar dinheiro, entra outra coisa. Um bem, mas não entra dinheiro. Então, vamos lá. Na troca, os dois precisam de ser donos? Sim. Na compra e venda, não transfere domínio? Então, na permuta também. Então... Deixa eu explicar para vocês, pessoal. A permuta do código, os dois são donos. Eu estou comprando o seu apartamento, dando o meu. Então, o seu é seu e o meu é meu. Vocês estão me ouvindo? Na permuta, os dois também têm que ser donos. Posso contar com vocês? Então, não me falem em permuta, não. Tá? Permuta ou troca, vai trocar os apartamentos, o meu é meu, o seu é seu. Durval, vamos dar mais dinheiro, compra e venda. Vamos dar mais imóvel, troca. Vou dar um exemplo. Comprei o seu imóvel 1 milhão. Estou dando um apartamento de 700 e 300 mil em dinheiro. Estou dando mais apartamento ou mais dinheiro? Mais apartamento. Escritura pública de permuta com torna. Esse é o nome técnico, tá? Não é, chama-se torna mesmo. Vem escritinho assim. Fechou? E estou dando 700 mil em dinheiro e um imóvel em Santana de 300. Mais dinheiro ou mais imóvel? Mais dinheiro. Escritura pública de compra e venda. Mas ele está dando um imóvel na troca. Sim, mas está dando mais dinheiro. Aí não chama torna, chama escritura pública de compra e venda. E na forma de pagamento ele vai colocar 700 mil em dinheiro e 300 mil de um apartamento lá em Santana. E na metade, que 50-50, aí você escolhe. Eu iria para compra e venda. E a troca só tem uma diferença de compra e venda, uma única diferença. Qual é, pessoal? Os custos são divididos. Na compra e venda, os custos recaem sobre o comprador. Tudo bem? Beleza? Então, na troca, você só tem que falar para a pessoa o seguinte, ó, na permuta vai ser dividido, hein? Chegamos na doação. Bom, doação de imóvel. Considera-se doação o contrato que uma pessoa... Lembre-se que nós estamos estudando contratos imobiliários. Então, a doação aqui é o quê? Um imóvel. A doação em que uma pessoa transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Ô, Durval, posso doar posse? Pode. Doação de direitos possessórios. Precisa de escritura pública? Não, porque posse não é direito real. Se você souber, sair desse curso sabendo isso daí, eu já estou satisfeito. Posse não é direito real. Entenderam? Beleza? Show de bola. Então, a doação aqui é uma doação do domínio. Você está doando o domínio do imóvel. Tá? Durval, eu não tenho domínio, então vou doar o quê? Posse. Bens eu entendi. E vantagem? Vantagem é uma coisa que está fora do nosso curso. Por exemplo, eu estou lá na fila do banco. Eu estou com a número 12. Lá no visorzinho está 10.
Só tem mais dois, o 11 e o 12. Aí a pessoa chega e fala assim, escuta, eu estou precisando levar meu filho no médico, eu peguei o 35. Quer trocar comigo? Quero. Eu vou doar para você uma vantagem. Está aqui, ó. Dá o 33 para mim. Estou aposentado mesmo. Ficar aqui ou não ficar aqui, então. Vai ver teu filho. Vocês entenderam vantagem? Tá? Então, bens pode, é que lógico que nós vamos verificar o quê? Um bem imóvel, tá? Se for acima de 30 salários mínimos, a doação é a transferência de direito real. Beleza? O que nós vamos fazer? Uma escritura pública de doação. Tanto é que eu coloquei o 108 aqui, ó, tá vendo? A escritura pública é essencial. Pessoal, o que eu preciso de falar na doação só para a gente adiantar? Que não está aqui, mas é bom falar. A doação do imóvel do pai para o filho importa adiantamento da legítima. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho de 20, ele vai fazer 22 anos agora, dia 20, e eu tenho um baixotinho de 6, com a mesma véia. Porque véia, quando tem filho novo, é com a outra. Não, eu sou com a véia. Tá? Então, o que acontece? A veinha lá, nós tivemos aquele ali. Senhor, obrigado, porque eu já não tenho mais paciência. Quando eu tive o primeiro, eu tinha 25 anos, eu tinha uma paciência tremenda. Com 50, eu não tenho mais. Mas, como diz um amigo meu, Senhor, obrigado. Obrigado por ter dinheiro, porque já que eu não tenho paciência, o que você quer? Compra isso daí para esse menino logo, caceta, esse Lego aí. Mas é caro, mas compra. Porque você já não tem mais paciência. Com 25, você fala, querido, vem aqui. Olha o papai. 28 minutos. Agora você está doidinho para tomar cerveja gelada. Pai, eu queria esse Batman. Nem vai fazer piti, já compra logo esse Batman para o menino, caceta. Então, Senhor, obrigado, né, por ter um pouquinho de dinheiro, porque paciência eu já não tenho mais. Né? Então, o que acontece? Né? Eu realmente doei um imóvel para o meu filho mais velho, porque eu sou da antiga. Para mim, você precisa dar uma formatura e um imóvel para o seu filho. O resto é a vida. Se ele vai cheirar aquele imóvel, problema dele. Eu vou para o céu. Não é verdade, pessoal? Minha opinião, você tem que trabalhar para você comprar um apartamento e falar, Tó, você vai começar a vida, é pititinho, mas está de coração. Se você vai dar de sinal para outro, vai fazer permuta... Você vai fazer imobiliário comigo, você vai ajustar o vocabulário. E o baixotinho de 6 tem uma caderneta. Ah, ele deu dinheiro para sair com a namorada, ele anota, R$200, deu... Porque tudo isso daí é doação, está adiantando a legítima do baixote, do Renato. Então, o Renato ele tem uma caderneta. Ele aprendeu a ler sozinho, escrever, para poder ficar anotando o que eu dou para o irmão dele. Sozinho ele aprendeu. Um imóvel... Agora um carro, agora não sei o quê. Aí ele põe a coluna dele, um Lego, uma máscara do Batman. Bonequinho da Peppa. Não sei o quê. A coluna dele, Zé Coitado, tá em relação ao irmão. Meu filho está certo ou está errado? Certíssimo. Porque o dia que eu morrer, ele tem que trazer à colação tudo que o mais novo, o mais velho recebeu. E é muito mais. Só o carro e imóvel. Quantos Lego eu não preciso de comprar? Não é verdade, pessoal? Então, é isso daí. Tá? Então, assim, são coisas que você precisa de orientar. Tá? E é muito importante que se oriente. Muito bem. O empréstimo. Mas o empréstimo é de dinheiro, o curso é de imobiliário. Não, pessoal, tem o comodato. Ó. O comodato é o empréstimo gratuito de bens não fungíveis, como os imóveis. Perface com a tradição do objeto. Então, quando você vai permitir que alguém use o seu imóvel gratuitamente, o que é? Empréstimo. Empréstimo do imóvel. É comodato. O código, ele tem os outros dois contratos que eu vou falar agora, que são os seguintes. Desculpa. Todo mundo acha que só tem isso daqui, mas olha esse, uso. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quando exigir as necessidades suas e de sua família. Então, vamos lá, pessoal. O que você vai fazer? Você tem um imóvel no interior e seu irmão foi despejado.
O imóvel é grande, são 3 casas. Então, o que você vai permitir? Que o seu irmão more na primeira casa e que ele alugue as outras 2. E o valor, está escrito aqui, ó. E o valor referente aos frutos vai para as necessidades dele e dos meus sobrinhos. Então, não é comodato. Que advogado que faz escritura pública de uso? Não tem. Não tem. Eu não vejo esse contrato. E o cara faz comodato. Por que faz comodato? Porque não conhece. É o que eu falo, vem em mim. Vem aqui comigo. Você vai ser bom. Então, você vai dar a oportunidade do seu irmão morar no seu imóvel, não é comodato. Ele vai alugar a parte do imóvel e os frutos vai para a família dele, porque tem irmão que é fogo. Se você não colocar lá, ele vai gastar em bingo. E o seu sobrinho está passando fome. Olha o outro. A habitação. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Você quer ajudar alguém? Quero. Olha como o povo ajuda. Vai ficando no meu imóvel. Você está ajudando ele. Sabe o que ele vai meter em cima de você? O mau uso capião. O que você tem que fazer? Você vai habitar o meu imóvel. Eu gostei, eu vou habitar mesmo. Não. Habitar com contrato, porque eu fiz o curso de Direito Imobiliário. Nós vamos fazer um contrato de habitação. Já vou avisando, você não pode emprestar, você não pode frutificar, não pode alugar, simplesmente ocupá-la você e sua família. Chama-se contrato de habitação. Sabe quando ele vai entrar com a uso capião? Nunca. Por quê? Porque não há animus domini. Ele não é dono, ele sabe que é um simples, mero e reles habitante. Então, habitante, você é habitante de São Paulo. Não, essa é outra coisa. A habitação é o quê? É um contrato maravilhoso para você fazer no seu escritório. E evitar, muitas vezes, aquilo de gente que vem pedir uso capião, viu? Posso contar com vocês? Então, não dá em comodato, dá em habitação, tá? Oi. Então, seria o caso do caseiro, sem dúvida nenhuma, né? O caso do caseiro, você pode colocar habitação. Lembrando sempre que você pode ficar despreocupado. Por quê, pessoal? Porque o caseiro está sob ordens. Então, ele nunca vai poder entrar com a uso capião. Qual é o meu medo? Faz 6 anos que você não dá ordem para ele. Então, pode ir lá na comarca que ele distribuiu a uso capião. O que ele vai falar para o juiz? Faz 6 anos que eu não recebo mais ordem. E de lá para cá eu sou dono disso daqui. Ele pega 2 vizinhos e fala assim, Alceu, fala aí para o magistrado. Excelência, lá na vizinhança inteirinha, todo mundo sabe que ele é dono do sítio. Animus domini. Entra outra, Lucilda. Lucilda, boa tarde. Você está sob juramento? Eu sei, excelência. A senhora sabe se o seu Marcelino aqui é o dono do imóvel? Sim, excelência. Há uns 10 anos atrás, inclusive, tinha que é um advogado de São Paulo, um tal do doutor Durval. Mas ele não vem aqui há muitos anos. E já há uns 10 anos que esse homem que está sentado aí, fala para todo mundo que é dono, e eu vejo ele cuidar como dono, e não sei. Já ganhou. Porque faltou a ordem. 1,5 de ordem. Capine o quintal. Você entendeu? Então, eu não faria habitação porque eu vou dar ordem. Simplesmente por isso. Rapaz, eu estou com medo de esquecer de dar ordem. Então, faz habitação. A trabalhista, você não sai dela. Porque trabalhista, agora tem até trabalhista de cachorro. Cachorro, quando olha as casas agora, está entrando com reclamação trabalhista. É uma brincadeira, hein? Vinha com trabalhista, né? Aqui tem pó de trabalhista, né? Enfim. Mas tudo bem, pessoal. Quando você sabe que o cara é especialista, ele dá a opção do uso da habitação. Quando você sabe que o cara é só um advogado criminalista, comodato. Não é que está errado o comodato, viu, pessoal? Está certo. Mas você percebe que o cara não tem qualidade como imobiliário. Por quê? Ele apresentou 2 produtos, o uso e a habitação, fantásticos, que não são usados porque a pessoa não leu o código. Simplesmente. Eu vou fazer todas no final. Posso, pessoal?
Tem, mas nós vamos conversar daqui a pouquinho, tá? Eu só não vou responder, pessoal, porque realmente, senão, se eu fosse responder, nós teríamos uma aula de perguntas e eu não daria o conteúdo. Mas no final estaremos aqui, todos irmanados. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a cautela do negócio imobiliário. Deixa eu só... Olha o que eu escrevi aqui. Ó. Os negócios envolvendo imóveis são extremamente solenes, por força do artigo 108 do Código Civil. Pessoal, para a aula. Para a aula. Quem me conhece há muito tempo, quem já foi meu aluno de curso, meu aluno da pós, levanta a mão aí. Vamos lá. O que vocês sabem? Que, para mim, o cara que conhece é o cara que conhece a alma. Advogado de conceito, para mim, não é nada, porque uma semana depois ele esqueceu o conceito. Mas quando você conhece a alma, aí você não esquece nunca mais. Por que é que eu preciso de escritura pública para imóvel e não preciso, por exemplo, para bicicleta? Porque os valores são expressivos. Essa é a questão. Tá? Então, só vou falar uma coisa para vocês. E agora, rápido, só para a gente poder fazer um paralelo. Deixa eu só verificar aqui se eu acho rapidinho. É que agora eu não vou achar. Mas o que fala lá no casamento? Né? O casamento é tão solene, mas tão solene, que a pessoa tem que falar o quê lá no casamento? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Eu não vou achar. Ele diz o seguinte, o código fala que exatamente com essas palavras, é de livre, espontânea vontade. É desse jeitinho que o celebrante tem que falar. Tá? Se você fizer um casamento religioso com efeito civil, quem vai fazer é o padre. Tá? Se você fez no cartório, casou no civil e depois casou na igreja, numa época, muitos anos atrás, quando ainda existia casamento. Hoje meu filho fala para mim, pai, o que é casamento? Meu, casamento é uma coisa, porque hoje o povo amiga. Na minha época falava amigado. Não é? Ninguém mais quer casar. Por isso que essa parte de família não é que existe mais. Não é? Então, e vocês lembram bem, tem um amigo meu promotor, né, que está inclusive na capital, que ele foi fazer isso, vocês vieram aqui e tal, e ele falou todas aquelas coisas bonitas que estão no código, agora não consegui achar. Aí no final ele termina. E aí o cara falou, não, brincadeirinha. Ele fechou o livro e falou, eu não vou realizar a celebração. A mulher quase, ela é promotora, quase matou ele. Você está louco? E o bufete? Bufete eu vou te dar agora. Pau! O cara fechou, falou, vai correr todos os proclamas de novo, porque você está em dúvida. É brincadeirinha, você vai brincar lá na sua casa. Porque casamento é uma solenidade. Por que o direito faz uma solenidade? Para você prestar, anota, para prestar atenção à importância do ato. Por isso é solene. Como é que começa a escritura? Nos tais dias do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa uma solenidade desgraçada na escritura. Por quê? Porque comprar um apartamento não é a mesma coisa que comprar um relógio. O valor é sempre expressivo. Então, é feito todo um cerimonial, por quê? Para te chamar a atenção para o negócio que você vai realizar. Por isso que existe o artigo 108. Ele não existe porque é bonito. Ele existe para o tabelião ganhar dinheiro. Tá bom, tá certo. Mas, enfim, né? Mas é para chamar a atenção das pessoas para o negócio. Então, está escrito aqui, ó, são extremamente solenes. É tão solene, mas tão solene, mas tão solene, nós vimos na aula passada, foi ou não foi? Que se você passar a escritura, aí você bate no peito e fala, eu sou dono, inclusive já paguei até o imposto de transmissão intervivos aqui. Querido, você não é dono. Você tem o título. Então, título do Espéria? Não. Título de
de domínio. Mas eu sou dono. Não, falta registrar. E, aliás, viu, pessoal, eu quero aproveitar, antes de voltar aqui, no meu escritório, a pessoa chega e fala o seguinte: Durval, eu queria que você fizesse uma assessoria que eu estou comprando um imóvel, que é raro no Brasil, hein? A pessoa gasta 9 milhões no apartamento e não dá 3 mil para o advogado analisar o negócio. É assim ou não é no Brasil? Ah, me dá o contrato da imobiliária aqui que eu já vou assinando. E do outro lado, você tem um advogado especializado, tão especializado, mas tão especializado que você está fazendo cessão de direitos possessórios, ele está orientando o seu cliente que é compra e venda. Tão especializado que ele é. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Que, infelizmente, no Brasil, são poucos aqueles que nos procuram para uma assessoria imobiliária. Agora, quando o cara vai, eu falo perfeitamente, eu vou até o registro. Não, doutor, eu quero até a escritura. Não, eu vou até o registro. Por que eu vou até o registro? Porque pode dar bica no registro. Você vai levar para registrar, volta com exigência. Aí você vai entrar com um processinho que chama suscitação de dúvida. Ixi, quantos eu não fiz no Banespa? O Banespa ia levar registros imóveis, dados em dação em pagamento. Nossa, voltava com exigência, pumba, suscitação de dúvida. Então, o nosso trabalho não termina na escritura, viu, doutor? Nosso trabalho, como assessores imobiliários, ele vai até o registro, porque é no registro que a pessoa se torna dono. Aí eu já sei que o advogado não é do ramo. Aí eu vou até a escritura, falha. Segue o cara até o registro. Por quê? Porque ele pode precisar de você. Então, estou conversando com vocês. É um negócio solene, é uma solenidade, enfim. Do artigo 108. Tais exigências devem ser observadas pena de nulidade do ato. E o cara ainda me escreve lá, contrato de compra e venda no escritório dele. Demais disso, os negócios imobiliários exigem vários cuidados na avaliação da documentação imobiliária. Tal preocupação, além de jurídica, também é patrimonial, pelo valor envolvido nas transações, sempre alto. Portanto, recomenda-se que o adquirente solicite a princípio, os seguintes documentos, para evitar seja o negócio de alguma forma maculado. O que é mácula? É mancha. Tá? Ô, Durval, vamos falar um pouquinho sobre esses documentos. Primeiro, os documentos do imóvel. Ué, mas o imóvel nem está vivo. Sim, também não está morto. Primeiro, certidão de matrícula atualizada até o mês em curso. Bom, em primeiro lugar, por que a certidão de matrícula? Certidão de matrícula. Eu não analiso nada se eu não tiver uma certidão de matrícula. Eu quero saber se o cara está vendendo ou se ele está comprando posse. Vocês entenderam? Onde eu sei isso? Na matrícula. Na matrícula. Por que o senhor quer atualizado? Porque eu tenho um cliente meu especializado em comprar imóvel que o cara já vendeu para outro. Ele vende o imóvel para o outro, pergunta se o outro registrou. Não, ele vai lá e compra. E vai e registra. Quem é o dono? Ele. Porque tem estelionatário que vende o mesmo imóvel 6 vezes, no mesmo dia. Como os cartórios não se conversam, é uma falha no Brasil, quem levar registro primeiro é o dono. Parabéns. Ué, mas ele foi o terceiro e o dono. E o resto? Olha, vocês têm uma ação maravilhosa contra o cara, contra ele, não. Então, é o que eu falo sempre. Passou a escritura? Passou. Paga o taxista, a porta está aberta, entra no taxista e fala, passa todos os sinais vermelhos até o cartório de imóveis. Eu vou te dar uma groja. E vai buzinando, vai passando tudo. Por quê? Porque eu já vi gente perder por 9 segundos. Pessoal, vocês não sabem como tem estelionatário no mundo. Esse curso não vai ver isso daí. Mas no curso de Direito Imobiliário, você tem uma matéria chamada Direito Registral. Que aí você analisa a fundo, porque é pós-graduação, né? Aí você vai ver todo o procedimento do cartório, os livros, como é que funciona a responsabilidade civil do tabelião, dado pelo professor Marcos Kikunaga, que é um professor que ensina, inclusive, para concurso, para ingressar em cartório. Tá? E o que acontece, pessoal? Se o cara... É o livro 1, que é o livro de protocolo. O que vale é o protocolo mais novo. Mas ele chegou depois. Acende uma vela de 7 dias. Por quê? Porque o registro dessa pessoa, se for recusado, aí você entra com o seu.
Então, você tem que... Por que você tem que rezar? Para devolver o seu... Devolver não é a exigência. A exigência está sob suscitação de dúvida. O seu está aí, fica aí. Fica aí porque o dela tem preferência no registro. Então, ela vai ter direito real. Vocês todos, direito pessoal. Por quê? Vai ter que cobrar do cara que passou 6 vezes o mesmo imóvel. Então, se você me falar certidão de 30 dias, já está... Deveria ser certidão de 30 segundos. Mas aí também já é demais. Para você saber se realmente você é quem vai chegar lá e vai ser o dono. Mas qual é a praxe no mercado? 30 dias. Tem gente que pega uma escritura de 6 anos e compra. Errado. Porque durante 6 anos, a pessoa pode dever para banco e banco rezar penhora em apartamento. Pode ou não pode? Pode, pessoal. Peguei até esses dias um coreano com esse problema. Indicado por um amigo meu. O que ele fez? Ele comprou um apartamento que tinha uma penhora do Bradesco. Ele tinha uma matrícula muito antiga, o imóvel estava sem mácula nenhuma. Quando ele depois que pagou tudo, quando ele pediu, o Bradesco só já não tinha cobrado, como o Bradesco já tinha, inclusive, o quê? Vendido o imóvel em leilão, em praça. E ele comprou o quê? Pó. Comprou pó. Ainda se o Bradesco tivesse, eventualmente, ficado com o imóvel, ele poderia correr lá no Bradesco e falar, eu quero comprar de você. Ele pagaria 2 vezes. O que ele pagou para a pessoa que vendeu e que não tinha, e para o Bradesco. E vai para cima da pessoa, se ele gostasse muito do imóvel. Vocês entenderam? Então, primeiro a matrícula. Outra coisa que vocês terão muito problema, viu, pessoal? Escritura. Quem pede a matrícula, o outro fala o seguinte, mas eu já estou passando a matrícula para você, eu não preciso de dar a escritura. Por quê? Vou contar uma coisa, você não vai acreditar. O que eu já vi de matrícula que esquece coisas que estão na escritura, como, por exemplo, no imóvel tem APP. Está na escritura, mas não está na matrícula. Aí você vai falar, foi má fé do cartorário? Não sei, não vou discutir isso daí. Por quê? Porque o cara ele não transcreve a escritura inteira no registro. E tem coisa na escritura que você precisa saber. Vocês estão me ouvindo? Então, pessoal, tem que pedir a matrícula e tem que pedir a escritura para saber se o imóvel não tem rolo. Eu já vi, por exemplo, um erro fatalíssimo. A certidão de matrícula não consta que o imóvel por exemplo, é foreiro. Aí na escritura está lá, domínio útil. Eu falo, puta vida, como é domínio útil e não está na matrícula? Aí eu vou descobrir como, na escritura. Daqui a pouco eu vou falar sobre domínio útil. Tem que pedir tudo. Peraí, você vai dar segurança ou insegurança? Quando você leva o seu filho para operar com um neuropediatra, você quer que ele faz meia boca ou tudo? Olha, não sei o que é, no seu filho eu só vou fazer 3 procedimentos. Para. Pessoal, a vida das pessoas, a pessoa guardou aquele dinheirinho a vida inteira dele, está entregando aquilo na sua mão. Pelo amor de Deus, não tem responsabilidade. Doutor, o senhor está pedindo documento demais. Querido, eu estou pedindo os documentos para dar uma pseudo-segurança. Se você quiser, nós podemos dispensar tudo. No estado de São Paulo ainda dá. Grande parte dos estados da nação, o cartório não dispensa isso daqui. São Paulo dispensa. É perigosíssimo. Está lá assim, as partes dispensam as certidões. Por que São Paulo faz isso? Porque às vezes o imóvel tem uma capivara muito grande, ou cara, e o tabelião quer passar a escritura, ou o tabelião não quer passar a escritura? Quer passar a escritura. Então, às vezes, não estou dizendo que... nem todo mundo é perfeito. Então, as partes dispensam as certidões, viu? Dispensam. Tá, você dispensa a certidão, amanhã ou depois vai acontecer como um cliente que eu tenho, que o menino dele fazia medicina aqui na Pinheiros, na USP, e levava um amiguinho do lado e bateu o carro e matou o amiguinho. Né? O que aconteceu? O pai entrou com uma ação e pediu a penhora do imóvel. Aí o cara virou e levou a escritura e falou, não, mas eu tenho escritura e tenho matrícula. O que o juiz falou? Cancelo tudo, você estava em conluio. Porque quando você dispensou os documentos, você dispensou porque tinha ação de responsabilidade civil da morte do menino. Excelência, eu nem sei o que é isso, eu estava acompanhado do meu advogado,
Como é que eu vou saber? Eu fiz uma escritura. Olha, pessoal, o cara fez uma escritura e registrou. Qual é a sensação dele? De total segurança. Porque as pessoas não sabem dispensar documento. O que ele dispensou? O que o juiz pensou? Os dois estão em conluio. Ele vendeu para ela e dispensaram as certidões porque sabia que tinha uma ação alta, que poderia tomar o imóvel. Olha só, pessoal. E anulou tudo e falou, vem cá. Vem aqui, ó, penhora o imóvel. E penhorou. Penhorou o imóvel. Então, não me dispensa. Posso contar com vocês? Não me dispensa documento. São Paulo está assim. São Paulo é assim. No Rio, não. No Rio, o cara fala, cadê os documentos? Não tenho. Vai embora. Vai embora. Se o documento vier Capivara, ele escreve, o documento vem Capivara. Aqui em São Paulo, não. Põe. As partes dispensam os documentos. Posso contar com vocês? Que tabelião que vai fazer isso com vocês? Nenhum. O que é isso de dispensar? Não, aqui ninguém vai dispensar documento, não, porque amanhã ou depois o juiz vai pegar gente de calça curta e vai falar que é uma coisa que eu nem sabia, que eu realizei um conluio com você e nós dispensamos o documento porque a capivara estava grande. E eu não serei terceiro de boa fé, porque eu estou envolvido sem estar. Não vai me liberar. IPTU, por que comprovante de pagamento de IPTU? Valor venal. Por que eu peço o IPTU de 2015? Porque é o valor venal. Ninguém passa em valor, né, pessoal? Eu, no Brasil, raro, às vezes, o cara passou no valor de mercado. O que a gente usa? O valor venal. Só isso? Não. Certidão negativa de impostos e taxas. Por quê? Qual a execução mais virulenta que tem no imóvel? Execução fiscal. Eu não tenho medo de banco. Eu não tenho medo, porque isso daí eu vou lá e negocio. Agora, eu tenho medo de prefeitura. Morro de medo. Porque é uma execução fiscal que corre lá na vara de fazenda pública. E eu tenho medo daquela vara de fazenda pública que eu me pelo. Então, pessoal, essa certidão sempre. Quitação do laudêmio. Aqui tem que parar a aula um pouquinho. O Código Civil não traz mais a figura da enfiteuse. O que é enfiteuse? Eu vou falar um minutinho contando uma historinha. Há muitos anos atrás, os reis tinham grandes quantidades de terra. E o que acontece? Ele não conseguia plantar em tudo. Então, ele teve uma boa ideia. Qual foi a boa ideia? Eu vou te dar um imóvel para você. Rei? E é seu para sempre. Você pode plantar e tal, só que anualmente você tem que me trazer. O que você vai fazer? Vou ter mula para criar, eu quero uma mula. Próximo. Estou te dando um imóvel, é seu para sempre. O que você vai fazer aqui? Vou plantar milho, eu quero milho. Por isso é que você assiste aqueles filmes, o povo no castelo fazendo festa dia e noite, porque não tinha freezer. Então, a porta do castelo estava sempre aberta para receber o quê? Os vassalos que traziam o quê? Os laudêmios anuais. Em alguns casos, a coisa ficava até nesse pé. E existia isso daí mesmo. A primeira noite da sua esposa é minha. Assista um filme chamado Coração Valente, com Mel Gibson. Qual era o decreto do rei? A primeira noite é feia. Essa é muito feia, eu não quero essa daqui, não. Aquela ali eu quero. É justa a mulher dele. Aí o que ele fez? Ele se revoltou. Lembra desse filme? Foi na Escócia, não é? Ele falou, não, você não vai dormir com a minha esposa a primeira noite. Lembra? Era. La prima notte. Então, o que acontece? Então, tinha o rei e tinha os vassalos. E o pessoal trazia mula, trazia porco, tinha que comer logo, porque estragava. Então, eles comiam, vomitava. Voltava para comer, vomitava, comia, porque estragava. Era assim em Roma, os grandes banquetes, né? Tanto é que toda casa romana tinha um vomitório, para voltar e comer mais. Nossa, eu estou até aqui com a ceia de Natal. Pera um minutinho que eu já volto. O que tem aí de bom?
Vamos comer mais. Ô, tender bolinha! Só comi 8 pedaços. Então, o que acontece, pessoal? Você era o dono mesmo. Você era a dona da terra. Mas, para separar, a gente usa a expressão domínio útil. Então, daqui até o dia da sua morte, se você achar numa escritura ou numa matrícula domínio útil, o imóvel é enfitêutico. Exemplos, Ribeirão Preto, tudo da Igreja Católica. Quem é o dono? Arquidiocese de Ribeirão Preto. Petrópolis, família real. Alphaville, União, porque é a terra de indígenas. Então, se você pegar todas as matrículas dos imóveis de Alphaville, vem domínio útil, domínio útil. Você é dono? É dono, mas se você não pagar anualmente o foro, perde o imóvel. Tanto é verdade que você chega em Santos, naquela praça, tem lá nas coisas assim, ó, tiro certidão de laudêmio, tiro certidão de laudêmio, tiro certidão. Por quê? Porque se é imóvel da União, você tem que ir lá na Secretaria de Patrimônio da União, SPU, e pedir o quê? A certidão de quitação do laudêmio. Professor Durval, não vai ter dica? Vai. Nós temos vários professores, juízes federais, que dão aula aqui. O que os juízes federais falam? Você vai pedir a certidão de laudêmio, a SPU vai falar para você o seguinte, vou entregar daqui a 18 meses. Mas eu vou comprar agora, 18 meses. Tem que impetrar um mandado de segurança. Aí o juiz ordena, o juiz federal ordena para sair expedir a certidão. Aí o cara da SPU fala, que meda, eu estou morrendo de medo. Aí o juiz é obrigado a oficiar dizendo o seguinte, vai a PF aí te prender, agora sai. Eles já até sabem, a primeira vai bater, eles jogam até no lixo a ordem judicial. Quando vem com ordem de prisão, rapidinho eles cumprem. Agora você imagina, tem 3 pessoas no estado de São Paulo para tirar essas certidões. O que é que eles vão tirar? As que estão com cana. E a sua? Tem cana? Não, então a sua vai esperar. Amanhã é mais cana, a sua está esperando. Amanhã de manhã é mais cana. Então você tem que impetrar mandado de segurança, porque para vir a cana. E você entrar na fila da cana, porque tem cana mais próxima e tem cana mais longa. Então eles também saem, são terríveis. Como é que chama esse pessoal? Terreno de marinha, né? Se for frente ao mar, chama terreno de marinha. Então vamos pedir essa certidão, tá? Durval, como é que eu sei que eu tenho que pedir essa certidão? Como é que está escrito, pessoal? Domínio útil. Domínio útil. Se imóvel condominial, comprovação de quitação das prestações condominiais. Porque condomínio é obrigação propter rem. Então, se você comprar um apartamento com condomínio atrasado, a obrigação não é do dono, a obrigação se agrega ao imóvel. Então, quem é que está com o imóvel? É você, a obrigação é sua. Vendeu para ela, a obrigação é dela. É próprio da coisa, propter rei. Então, tem que pedir isso daqui. E cópia da planta. Por que cópia da planta, pessoal? Porque tem imóvel em São Paulo de puxadinho. Você pega a planta e fala, nossa, um cômodo. Pô, mas aqui é um prédio de 4 andares. Veja, foi um puxadinho, mais outro puxadinho. Vai dar pau na prefeitura. Vai dar pau na prefeitura. Então, o que você tem que fazer, moçada? Você tem que fazer o seguinte, verificar a planta do imóvel e esperar a próxima anistia. E correr na prefeitura e regularizar. Por quê? Porque se passar um fiscal, vai dar problema. Tudo isso daí vocês têm que avaliar. Tudo bem? Beleza? Pessoal, antes de passar para os proprietários, eu quero dar um presente para vocês. Rapidinho. Pessoal, eu vou sortear ao final da aula, eu peço até que vocês não vão embora. Aqui um CD meu que se chama Ações Locatícias e Contratos Imobiliários. Tá? Aqui eu tenho ação de reintegração de posse, ação de uso capião, a reivindicatória, renovatória de locação, contrato de cessão de direitos possessórios, contrato de corretagem, locação comercial, locação de espaço, locação residencial, sublocação, minuta de escritura pública de compra e venda, enfim, tudo em Word para você copiar.
Porque em PDF dá um trabalho desgraçado, ninguém sabe converter, baixa aqueles programas cheios de vírus. Aqui está tudo no Word. Tá? Esse daqui eu vou sortear no final da aula. Um CD para essa turma, o outro CD para outra turma. O outro que eu vou, também está à venda aqui embaixo, é meu momento merchan. Esse daqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Eu vou sortear esse CD aqui. O que é? É um CD com as minhas 3 aulas. Estará à disposição, inteirinha gravada para você levar para casa e ter o professor Durval falando na sua orelha dia e noite, com as dicas todas. E esse último é o material de apoio. Está aqui, ó. Ah, mas eu tiro do site, fica à vontade. Tá? Aqui está a imagem minha com as minhas 3 aulas para você guardar e aqui o material de apoio. Se assistiu o curso, assisti. Eu acho que você pode presentear um amigo com isso daqui, sim ou não? Uma imobiliária, um advogado, um irmão, fala, olha, eu fui num curso, se você gostou do meu curso, vai falar, eu gostei muito do curso, então está aqui um presente para você, olha. Esse daqui nós vamos vender, a partir da próxima semana, por R$ 99,00, para vocês do curso, 50. Amanhã, tá? Só amanhã, se você vier na semana que vem aqui no Legale, 99. Amanhã, R$ 50,00. Tudo bem, pessoal? E esse daqui, R$ 50,00 também. Então, hoje, ao final da aula, eu vou sortear. Tá? Como esse daqui não tem a gravação de hoje, que a menina ainda vai editar, mas tem a gravação de ontem e a gravação de amanhã também já está pronta, da aula de amanhã, você vai ganhar e vai procurar o Edinho, porque ele vai trocar para você amanhã. Esse daqui que está aqui, os CDs estão vazios, tá? Mas ele vai vir assim, ó que bacana. Tá? Então, se você puder ajudar o professor a pular o carnaval mais, né, animado, por favor, vai ser uma honra. E amanhã eu vou autografar todos os CDs que forem adquiridos. Tá? Então, se você adquirir, aqui, olha, eu vou colocar ao doutor ou a doutora, com especial abraço do professor e tal, tornando o CD fungível, infungível. Tá? Então, se vocês puderem agraciar o mestre, não é? Com essa gentileza, eu vou ficar muito satisfeito e você vai levar a minha aula para você assistir sempre que você quiser, tirar as dúvidas digitalmente. Tá bom, pessoal? Então, na hora da saída, não vão embora, tá? Espera só um pouquinho, quem sabe não é você. Tudo bem? Então, hoje nós temos várias surpresas. Primeiro, o quê? O valor da pós. Que eu conversei com o professor Edson, nós diminuímos de R$ 196 para R$ 150,00 por mês. Vocês não estão assinando uma lista? Quem está nessa lista, 150. A lista? Eu vou. Tá. Então eu vou pedir para passar, tá? Porque esses R$ 150,00 é para vocês. Se o seu primo vier na 196, tá? Não faz diferença, faz sim, pessoal. Em um ano vai dar R$ 600,00, você pode beber em cerveja depois das aulas. Já economiza, não é verdade? O chopinho, enfim. Tá bom. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a menina, e ela vai passar a lista, tá bom, pessoal? E quem vier amanhã, pessoal, desculpa o que eu vou falar agora, amanhã a aula é imperdível. Nós vamos falar sobre locação. Eu vou dar cada dica de locação. E número 2, nós vamos falar de novos negócios imobiliários. Então, assim, desculpa, você não pode faltar amanhã. Venha carregado, mas venha. As dicas de amanhã, com todo o respeito, são fantásticas. Eu vou comprar o CDzinho. Bem, mas vem me assistir, não é? De repente, nem tudo que eu fui no CD, de repente eu lembro. Amanhã pode sair alguma coisa aí que... Dos proprietários. Dos proprietários, pessoal, é a famosa capivara. Então, o pessoal da outra turma também não vai embora, não. Um CD eu vou sortear aqui, o outro lá, tá bom? Então, vamos lá. Com relação aos proprietários, se for pessoa natural, Durval é pessoa física. Não, pessoa física é tributarista. Tá? Nós chamamos de pessoa natural. Eu quero os distribuidores cíveis. Por que eu quero os distribuidores cíveis? Para ver se o cara não deve. O que mais derruba aqui é fraude contra credores. Você vai tomar ação pauliana de banco. Por quê? Você vai comprar o quê? Além disso daí, você pode comprar um imóvel de uma pessoa que está devendo e pode sofrer uma penhora, enfim. Então, assim, a melhor coisa que tem que verificar é se o cara tem uma ficha limpa.
Pessoal, agora vamos ter bom senso, né? O cara está vendendo imóvel de 1 milhão, tem uma ação no JEC de indenização de 20 mil. Ah, para. Compra o imóvel, pô. Não é aqueles 20 mil que vai macular, tá? E se vier uma penhora de 20 mil, você pode até falar com ele. Falou, tendo em vista os 20 mil, vamos fazer o seguinte, vamos depositar em juízo 20 mil, deposita na minha conta, ou deposita numa poupança, que se vier isso daqui, não é? E se não vier, se for arquivado, eu te devolvo. Federal também, porque algumas ações vão correr lá na federal. Protesto, por que protesto? Título protestado vira o quê? Ação de execução de título extrajudicial. Tenho medo também. Quem tem, tem medo. O que mais? Em caso de empregadores, apresentar CND. Por quê? Vocês já sabem, não é? CND é obrigatória nas compras e vendas de imóveis, não só para pessoas naturais, como também para pessoas jurídicas. Qualificação completa do casal. Por que que é bom? Conforme o regime de bens, um só assina, os dois assinam. Tá? Então, é muito bom saber qual é o regime de bens. E, por fim, a certidão trabalhista. A certidão trabalhista. Por que a certidão trabalhista? Essa é o que eu mais tenho medo. Esse eu tenho medo de certidão trabalhista. Porque o juiz da civil, ele é menos traumático, mas o juiz da trabalhista é demais. O juiz da trabalhista, ele vem com tudo. Vem ou não vem, pessoal? Aquilo lá ele vai penhorando, penhora até o apartamento dele mesmo, o juiz. Fala, errei, eu tenho tanta penhora que eu até penhorei o meu. A pessoa jurídica é a mesma coisa, né? O que vai mudar? Vai mudar o contrato social. Está vendo? Ó? Por que que vai mudar o contrato social? Do que diz respeito à pessoa natural. Pessoal, no tempo que eu trabalhei no Banespa, tinha um departamento do banco, até eu chefiei, chamado Firmas e Procurações, do jurídico. O que era isso daí? Você tem que pegar isso daqui para saber se as pessoas que vão assinar a escritura são, de fato, os representantes legais da empresa. E eu me lembro até hoje que tem uma empresa na Bahia chamada Surdiec, que faz charutos. Eu me lembro que uma vez nós recebemos o contrato social dela, passou por 6 advogados, inclusive o chefe do jurídico, e todos nós fomos unânimes. Não sabemos quem assina pela empresa. De tão complexo. Eu falei, não, eu sou burro. Levei para o meu chefe e falei, olha, eu desisto. Joguei a toalha, eu não sei quem assina. Ele falou, é jovem, né? Aí ele pegou. Eu também sou jovem. O chefe do jurídico, olha esse troço aqui. Eu sou velho, mas sou burro, que eu também não sei quem é. Qual é o risco? Qual é o risco? Invalidade do negócio. Tá? Se vocês puderem, eu tenho um curso no YouTube de graça, revisando o direito civil. E eu falo sobre capacidade da pessoa jurídica, eu falo sobre representação, esse está de graça. Tá? É só ir lá no YouTube, Legal e Virtual, que você vai achar. Então, por quê? Porque é a mesma coisa do meu filho de 6 anos de idade assinar uma escritura. É inválido, porque ele não tem capacidade. Assim como a pessoa jurídica. Então, e olha, o que está faltando aqui? Está faltando batermos um papo sobre o vigente. Por que o vigente? Porque, muito provavelmente, ele vai mandar um antigo. A pessoa no mundo é maldosa, viu? É uma maldade só. E se for uma SA, o quê? Ata de eleição da atual diretoria. E depois também a certidão trabalhista. Pessoal, vocês lembram que nós falamos aqui sobre a questão referente às desapropriações, não foi isso? Então, essa lista, ela é uma lista apenas e tão somente assim, indicativa. Essa daqui é a lista que eu usava quando eu advoguei para os bancos, é o que os bancos pediam para poder fazer os negócios. Tá? Então, é uma lista mais ou menos segura. Agora, aqui você pode inserir outras coisas, dependendo da natureza do negócio. Tá? Dependendo da natureza do negócio.
Turma, a gente, para encerrar, eu quero bater um papinho com vocês sobre técnicas de elaboração, expressões técnicas e cautelas sobre os contratos. Tá? Primeiro lugar, você faz o que você quiser com relação aos seus contratos. Mas, pessoal, tem uma coisa que se chama organização. Isso daí depõe contra você. Por exemplo, eu estou numa reunião e falo, você tem o contrato aí? Tenho, está aqui. Nossa, que confusão. O que você tem que fazer, pessoal? Você tem que colocar assim, ó, do objeto, e passa uma linha. E fala. Das obrigações do comprador. Passa um traço. Das obrigações do vendedor. Por quê? Porque se eu estou numa reunião e eu preciso, por exemplo, saber a cláusula penal, eu rapidamente, com os meus olhos, eu corro lá no... A cláusula penal está aqui. Agora, se você não divide, eu tenho que ler o contrato inteirinho para achar a cláusula penal. Vocês estão me ouvindo? Então, qual é a primeira técnica de elaboração que eu dou? Organização. Os livros não são divididos por capítulos. Divida o seu contrato em capítulo. Demonstra qualidade, demonstra organização. E quem não tem o que esconder, organiza. Se você me manda um contrato sem organização, eu já parto do pressuposto que você quer me levar no bico. Aí eu vou ler o contrato com os dois olhos que eu tenho, e como os indianos têm uma visão muito bacana, e o terceiro olho. Não é? O indiano ele tem essa crença. Não é? Que nós temos um terceiro que é aqui. Não é? A mulher tem mais. Que a mulher enxerga tudo. Que é a intuição. Não é? Segundo, pessoal, e o mais importante, ouça as pessoas. Não tem o advogado trabalhista, não faz uma entrevista? Faz ou não faz? O advogado previdenciarista não faz uma entrevista? Faça uma entrevista. O que você deseja? Como você deseja pagar? Quais os documentos que você quer? Como vai ser realizado o negócio? Vai pagar tudo? Não vai pagar tudo? Vai pagar uma parte? Vai ser caráter pró-soluto, pró-solvendo? Vai exigir uma nota promissória? Tudo isso daí você tem que fazer o quê? Você tem que entrevistar a pessoa. Porque depois, na hora de elaborar o contrato, eu tenho certeza absoluta que você vai esquecer. Ah, mas eu sou experiente. Experiente, mas vai esquecer. Então, as técnicas de elaboração, organização. Segundo, uma entrevista. A entrevista é de sumíssima importância. Tá? Terceiro, pessoal, na medida do possível, e sempre, para não dizer sempre, submeta o contrato para o colega. Por favor, seja... É uma coisa fantástica. Uma das coisas mais bonitas que o advogado tem é a fineza. Aliás, está no nosso estatuto, viu? Eu dei essa palestra na OAB. A postura do advogado e o código de ética. O advogado tem que ser liano, o advogado tem que ser fino. O cara não pode ser um bronco. Vai ser bronco lá na medicina. Na odontologia, o advogado tem que ser fino. É o único estatuto que exige fineza. Eu não estou tão fino. Não é essa fineza. Então, o colega tem um título, doutor, doutora. Até quando eu dei essa palestra, o colega ligou para o meu escritório e falava comigo, o advogado. Até o presidente da OAB falou, Durval, qual é o tema da sua palestra? Eu falei, depois da ligação de hoje, a postura do advogado. Aquilo foi um absurdo. Não é que eu quero ser chamado de doutor, mas também não dá. Vê o contrato aí que eu mandei, vê aí, Eu sou doutor. Se eu lhe der... Doutor, tira o doutor. Nós estamos entre colegas. Durval. Sim ou não, pessoal? Mas o vocativo existe para ser chamado vocativo. O Papa é santidade. O juiz é excelência. E agora o delegado de polícia é excelência também. Lei federal, viu? Opa! Tá? Isso daí, ontem mesmo eu acompanhei as primeiras declarações de uma pessoa que teve as coisas furtadas. Como eu me dirigi ao delegado? Boa tarde, excelência. Lei federal. Desculpa, excelência. Até tem a ordem está se movimentando em Brasília que nós queremos a mesma lei para nós. Então agora o porteiro do seu prédio vai falar, bom dia, excelência. Bom dia, excelência.
E ele vai falar antes que a lei, porque ele tem interesse em tirar a casquinha de consulta de você. Não é assim ou não é, porteiro? Então, quando você chega, é doutor, excelência, santidade, dependendo do que ele quer essa semana. E se for perto do Natal, é magnífico, igual o reitor. Magnífico Durval, excelência, doutor, vocativo, santidade e a caixinha. Não é? Então, pessoal, cuidado com as expressões técnicas. Muito cuidado com as expressões técnicas, principalmente em latim. Eu acho que, eu até digo isso daí nos meus cursos, a gente tem que ter um pouquinho de humildade. Humildade eu tinha no Banespa. Quantos anos eu não assessorei o presidente? O presidente não dava um passo, Durval, lê esse contrato aí. Doutor, essa expressão eu não me lembro. Eu estava em reunião com o metrô, porque o Banespa tinha muito metrô, Sabesp. Dá licença um minutinho, eu gostaria de me retirar, que eu quero... Alguém aqui poderia... Por quê? Isso chama humildade. Agora, o advogado que chega e fala, o que é isso? Eu não sei. Presidente, vai assinando, vai assinando. Tem expressão técnica que, por exemplo, mexe o quê? Mexe na evicção. O que é evicção? É a perda do imóvel para um terceiro, estranho ao negócio jurídico. Quer dizer, eu comprei o imóvel de você... E ela atravessa e leva o imóvel. Quer dizer, o imóvel não é de quem vendeu, o imóvel não é de quem comprou, o imóvel é de um terceiro. Se chama evicção de direito. Então, cuidado com a expressão técnica. Tenha humildade de falar, só um minutinho. Eu não sei tudo, eu não me lembro. Eu já passei dos 50, eu vou ali e já volto. Perfeitamente, não vai assinar. Agora, o que você não pode é permitir que a pessoa assine sem você ter exata noção do negócio que a pessoa está fazendo. Viu, pessoal? Outra questão, outra cautela que você deve ter, a interpretação do contrato. Por que é importante? Nós temos duas técnicas de interpretação, a subjetiva e a objetiva. A subjetiva, consultar as partes. Porque, normalmente, a pessoa põe assim, o imóvel será entregue com um helicóptero. Ué, onde é que está? No campo de Marte? Para mim, helicóptero é uma aeronave. Aí eu pergunto para ela, o que é helicóptero? Aí ela vai falar, é um pedaço de geladeira. Mas na minha terra não é, mas tá bom. Aí eu pergunto para você, o que é um helicóptero? Pedaço de geladeira. O que é helicóptero nesse contrato? Pedaço de geladeira. Então, a primeira interpretação é a subjetiva. Qual é a interpretação subjetiva? Ouvir as partes. O que vocês quiseram dizer com isso? Entenderam, pessoal? Nós quisemos isso, mas não é isso que está na cláusula. Então, o que o advogado vai fazer? Um aditivo, tornando a cláusula o quê? Límpida. Isso é um trabalho lindo. As partes se reuniram, né, e tem uma nova elaboração de redação para a cláusula 15ª. Esta. Fantástico. Mas, muitas vezes, você não vai ter isso daí. Que as partes vão falar, o que é helicóptero? É um pedaço de geladeira. O que é helicóptero? Uma aeronave. Bom, já não dá mais aqui. Eu vou ter que partir para a objetiva. A objetiva é a doutrina. A objetiva é a jurisprudência. E todas aquelas interpretações que nós aprendemos no primeiro ano da faculdade. Gramatical, lembra, pessoal? Teleológica, histórica. Vocês lembram isso daí? Que é a interpretação da lei. Não é? Lógica. Você não vai ler um artigo do código e vai interpretar. Não, você vai interpretar na lógica do direito. Hoje mesmo eu fiz uma reunião, salvei um cliente de uma prefeitura, lá, os advogados e tal, pô, doutor, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma interpretação teleológica. Qual é a finalidade da lei? Não, você está de brincadeira, nós ficamos 8 meses sem contrato, o Ministério Público da União vai vir para cima, não sei o quê. Sem contrato, não. O que diz a 8.080, que é a legislação que cuida do SUS? Que ela vincula todas as pessoas físicas, jurídicas, aí, naturais, né, no Brasil, que tem princípios e diretrizes. O que eu falei na reunião? Não ficamos sem contrato, porque no tempo que nós ficamos sem contrato, nós estávamos com o amparo da lei. Vamos apanhar para cacete, mas é tese. Ficamos 8 meses sem contrato. O Ministério Público, sem contrato, doutor? Com o amparo da lei. Porque na ausência da lei, o que regula?
né? Na ausência do contrato, a lei. É tese, nós vamos apanhar, mas vamos apanhar com classe. Né? Então, assim, pessoal, essas cautelas de interpretação são importantes, tá? Então, assim, são até demais. Bom, tem mais o quê? A composição de conflitos contratuais. Isso daqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Amanhã eu falo, tá? Porque é um pouquinho extensa. Então, amanhã não pode faltar. Amanhã é composição de conflitos em direito imobiliário, é locação e é novos negócios imobiliários com dicas, tá? Então, amanhã, se vocês puderem participar, eu agradeço. Eu pediria especial gentileza de vocês não deixarem a classe. Eu vou pedir para passar a lista agora. E amanhã eu vou pedir para que vocês prestigiem. Mas de coração, pessoal, e lá para outra turma também, eu gostaria muitíssimo, fica à vontade, que vocês tivessem um ano comigo. Ah, vai ser um ano tão gostoso, hein? Um ano tão difícil, mas nós vamos dar tanta risada aqui. Nós vamos resolver todos os problemas imobiliários do Brasil e do mundo juntos, né? Face to face. Tá bom, pessoal? Fica aí que eu vou... primeiro eu farei aqui o sorteio e depois eu vou me dirigir à sala ao lado aqui e vou fazer o sorteio lá. Tá bom, pessoal? E depois as perguntas, inclusive a sua pergunta, tá? Vamos lá. Muito obrigado.